A paz do Senhor, glórias a Deus, mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos da palavra de Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus pela rica oportunidade que Ele nos dá. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Agradecer poder estar diante de ti. Somos falhos, somos cheios de erro, mas tu és o nosso Deus. Nos direcione, Senhor, nessa noite, em trazer a tua palavra, que o Senhor vai abençoar cada um que estiver comigo nessa live, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá licença um pouquinho. Isso, só pegar um negócio aqui. Desde já vai preparando o seu copo com água, que no final a gente vai estar orando, buscando a presença do Senhor, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é um Deus tremendo, um Deus poderoso, né? E um Deus que sabe todas as coisas. Glórias a Deus. Vamos aguardar mais um pouco. Vamos aguardar mais um pouco. Aleluia, glórias a Deus, a paz do Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus, como eu sempre falo, sempre eu converso, que ela é o nosso alimento cotidiano, é o nosso alimento diário, do dia a dia. Então, a palavra que nós vamos aprender hoje se encontra num texto muito interessante que eu estava lendo hoje pela manhã, né? E eu orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que desse uma palavra para a gente poder estar meditando nela. Então, se encontra lá em Isaías, no capítulo 59, que diz assim, ó: Eis que a mão do Senhor não está escondida, para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravado, para que não possa ouvir. Nós vemos aqui o grande profeta Isaías, e o nome Isaías significa salvação. Isaías foi um príncipe, segundo a história, ele era da realeza. Ele, todos conhecem, eu acho que a história de Isaías, né? Que no capítulo 6 ele teve uma revelação, né? Ele viu o trono do Senhor e ele falou: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas impuras. Então, se você ler lá no capítulo 6, diz que o anjo foi lá, pegou uma tenaz para o altar e tocou nos lábios de Isaías e o pecado dele foi purificado. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero falar hoje sobre a mão de Deus. Irmãos, a mão de Deus, ela nunca está encolhida. Sabia disso? A mão de Deus, ela está sempre estendida para nos ajudar. A mão de Deus, ela nos ajuda. A mão de Deus, ela está sempre, como se diz, ao nosso alcance. Isso é, a mão de Deus significa o quê? O favor de Deus. Aquilo que muitas vezes nós estamos precisando, aquilo que muitas vezes nós estamos necessitando. Então, quando Isaías ele está falando aqui que a mão do Senhor não está encolhida, significa que a mão de Deus sempre está estendida para nós. A mão de Deus ela vai estar sempre estendida para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar direção, para nos ensinar a buscarmos a presença do nosso Deus. E quando nós buscamos a presença do Senhor, meu irmão, Deus, ele nos ajuda e ele ouve as nossas orações. Mas você já pensou assim, o que muitas vezes impede de Deus ajudar você, de você crescer, de você prosperar? Você já pensou nisso? O que impede? O que impede de Deus operar na sua vida? O que impede de Deus trabalhar na sua vida? O que impede? Muitas vezes o que impede de Deus trabalhar na nossa vida, e isso aí é uma consequência, é o pecado, irmão, é a iniquidade. E ele fala aqui, ó: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só, o pecado e a iniquidade, irmão, são as mesmas coisas. A pessoa, ela, lógico, irmão, que nós pecamos, nós
nós erramos, nós falhamos, mas o que nos separa de Deus é o pecado. É bem dito aqui. Paz, irmã Lúcia, tudo bem? Deus abençoe você. Então, o que separa a gente de Deus é as nossas iniquidades, é o nosso pecado. Se eu estou lendo lá no Isaías 59, irmã, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ajudar. Paz, irmão Gláucia, Deus abençoe. Então, a mão de Deus ela está sempre pronta a nos ajudar. E hoje em dia, irmãos, é difícil de você encontrar pessoas que queiram ajudar o próximo. Por quê? Ou elas não querem, ou talvez elas sofreram uma decepção muito grande e não querem mais ajudar as pessoas. Por quê? Porque foram magoadas. Porque quantas vezes a gente ajuda as pessoas e elas retornam com a gente com ingratidão, não é verdade? Tem muito no nosso meio, tem muito no meio dos nossos familiares. Às vezes você ajuda um familiar, muitas e muitas vezes se ajuda até financeiramente, ajuda até, como se diz, espiritualmente, orando, buscando por ele. E quando a pessoa está num estágio melhor, num estágio bom, o que que acontece? A pessoa, ela despreza, não manda mensagem, não conversa mais com você. Isso acontece muito, mas com Deus é diferente. Deus, irmão, mesmo nós errando, mesmo nós pecando, mesmo nós sendo falho, Ele está sempre com a sua mão estendida para ajudar a mim e ajudar a você. Mas o que o profeta Isaías fala no Isaías 59, no versículo 2, ele diz aqui, ó, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Isso é, há uma separação no mundo espiritual quando nós pecamos contra Deus, quando nós deixamos de obedecer ao Senhor. E essa é uma separação. E significa o quê? Que a pessoa que ela peca e que ela não se arrepende do seu pecado, ela fica separada de Deus. Por quê? Porque ela está distante do caminho do Senhor. Então, a Bíblia fala que Deus não ouve a pecador, mas ele, como se diz, ele, ele ama o pecador. Então, como é que Deus vai ouvir um pecador? Quando ele se arrepende dos seus pecados, que ele fala, Senhor, eu falhei nisso, perdoa-me. Senhor, eu errei nisso, perdoa-me. Tenha misericórdia de mim. Aí a mão do Senhor vai estender e vai ajudar aquela pessoa que se arrependeu. Lembra lá de Pedro e Jesus, quando Jesus estava andando sobre o mar e Pedro pegou, todo mundo ficou atemorizado no barco, com medo, desesperado, não sabia o que fazer. Aí Pedro, na ousadia, falou assim: Se tu és mesmo o Senhor, mestre é o Senhor, sou eu, não temas. E ele falou: Se é mesmo o Senhor, manda eu ir ter com você. Você já imaginou? No meio de 12 pessoas, um ter a coragem de ver se realmente era verdadeiro o que Jesus estava andando sobre as águas. E Pedro, com a ousadia que ele teve, a coragem que ele teve, ele foi até. Segundo algumas pessoas que estudam, fala que Pedro andou mais ou menos 1,2 m de distância, assim, mas ele começou a olhar tanto para trás, como observar a tempestade, o vento. Aí foi onde ele abaixou a cabeça, assim, olhando para o mar, porque ele é inacreditável, né, irmão? A pessoa ela pisar na água como se estivesse pisando num chão firme, pisando num chão sólido. Então, quando Pedro começou a perceber isso daí, e que o vento açoitava aquelas tempestades, mas ele estava andando ao encontro de Jesus. Ele começou a afundar. E foi na hora que Jesus estava perto e ele falou, Senhor, socorre-me. Aí ele falou, ô homem de pequena fé. Muitas vezes, irmãos, a nossa fé é pequena mesmo. Devido às lutas e às adversidades do dia a dia, muitas vezes a nossa fé se torna pequena. Muitas vezes a incredulidade vem, porque você olha para as pessoas e você, às vezes, até se compara. Pô, aquela pessoa não está numa luta, não está passando uma luta, e você está passando uma luta. Não, não olhe para isso. Você tem que olhar para você.
como você está na presença do nosso Deus. Então, Deus está com a mão sempre estendida para nos ajudar. E aqui, ó, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Tá vendo? A pessoa que peca, que fica pecando, Deus não vai ouvir ela, a não ser que ela se arrepende, ó. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Irmãos, quando fala assim de mãos contaminadas de sangue, para que nós possamos entender, não é que a pessoa mata a outra pessoa. Não, não é por causa de dar um tiro, alguma coisa. Não, aqui está falando, sabe de quê? Sangue, mãos sanguinárias de quê? De palavras. A palavras machuca, irmãos. A palavra, se você não souber conversar com as pessoas, a palavra, quando ela fere, ela magoa, ela sangra por dentro. E a pessoa que ouve aquela palavra, ela fica remoendo aquilo ali dentro do coração dela, na mente dela. Por isso que muitas vezes a gente tem que ter o máximo de cuidado de falar com as pessoas. Eu, irmão, eu sou muito brincalhão, eu gosto de brincar com as pessoas, mas eu procuro ter o máximo de cuidado para não ferir as pessoas, porque eu já fui ferido muito, né? E quando a gente está ferido, irmão, é difícil. Paz, irmã Luísa. Deus abençoe. Quando a gente está ferido, a gente se sente magoado, quando a palavra ela machuca. A palavra machuca mais do que um tapa na cara, porque tem um ditado que quem apanha não esquece, né? Mas quem bate esquece. Mas a maior, assim, o que eu acho é uma palavra que magoa, porque a palavra vai lá no fundo da alma, a palavra fica lá incubada, qualquer coisinha que acontece, a pessoa lembra daquela palavra e ali vai remoendo, vai trazendo uma tristeza, vai trazendo uma angústia. Por isso que nós, que estamos na frente da obra, ou você mesmo que é um membro da igreja, é um irmão em Cristo Jesus, cuidado com as palavras. As palavras, elas destroem, né? E lá em Provérbios 18, 8, 11, fala que o poder está o quê? Na boca, na língua, né? O poder da palavra. E aquele que souber usar, comerá do seu fruto. Então, a vida e a morte estão o quê? No poder da palavra, né? Então, a importância de nós vigiarmos. O salmista Davi, ele fala assim, ó, põe um guarda na porta da minha boca, cortando toda a palavra torpe. Nós precisamos estar fazendo essa oração. Para quê? Para que da nossa boca só saiam palavras de vida eterna e de alegria. Quando Paulo estava na prisão, preso, estava na masmorra, a Bíblia fala que tinha o Tito. Tito era um cara brincalhão. Tito era um crente, aquele crente, sabe, alegre. Onde ele chegava, ele mudava o ambiente. Onde ele chegava, ele trazia alegria. Por exemplo, se ele estivesse numa festa, se ele estivesse no meio dos irmãos, era aquele cara que trazia alegria. E Deus manda Tito para ir lá na prisão falar com Paulo, porque Paulo estava abatido. Paulo, quando estava preso, ele pensava: será o que eu plantei, o que eu fiz, será que está tendo algum fruto? Será que está tendo, como se diz, algum reconhecimento? Será que as pessoas realmente estão se convertendo? Então, Deus usa Tito para alegrar o coração de Paulo, para trazer o que é alegria para Paulo. Nós precisamos ser como Tito. Tito trazia alegria para Paulo, porque quando ele chegava na prisão, ele falava: Paulo, eu tenho uma novidade para você. Olha, 1.000 almas se converteram ao Senhor lá na igreja de Éfeso. É mesmo, é. Olha, lá na igreja de Filipenses, nossa, tinha um cara lá que era valentão, o cara se converteu ao cristianismo e hoje está servindo ao Senhor. Então, aquilo ali alegrava Paulo, para Paulo se manter firme na presença do Senhor. Assim, irmão, tem que ser nós. Nós temos que trazer uma boa palavra, nós temos que ser uma pessoa animada, mesmo que nós estejamos numa luta, numa adversidade, nós não podemos usar daquela
nossa luta e adversidade para ferir as pessoas. Não, não, não. Nós precisamos trazer o quê? Uma palavra de ânimo, uma palavra que venha trazer restauração, uma palavra que venha trazer alegria, porque se a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ajudar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então, irmão, esse Deus ele está sempre pronto a nos ajudar. Esse Deus está sempre pronto a nos dar o quê? A vitória, a direção para tudo que nós vamos fazer. Então, querido, cuidado com as palavras. As palavras elas machucam, elas matam. E veja no versículo 3 lá, de Isaías 59:3 diz assim, ó: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Então, muitas pessoas estavam matando as pessoas. E no versículo 4, ó: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que se compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras e concebem o trabalho e produzem iniquidade. O povo estava assim. O povo não estava clamando por justiça. O povo não estava buscando a justiça divina, né? O povo estava o quê? Não estava se comparecendo a um juiz que julga, um juiz. O povo estava sendo o próprio juiz de julgar as pessoas, de olhar para a pessoa e falar: essa pessoa está em pecado, olha, a pessoa está em pecado. Irmãos, nem isso nós podemos falar, nem isso nós podemos dizer, porque muitas vezes nós não sabemos o que a pessoa está passando dentro do lar, no meio dos seus familiares. Muitas vezes nós não sabemos, irmãos. E quando nós sabemos, qual é o nosso objetivo? De ajudar. Quando nós sabemos que uma pessoa está numa luta, no lar, no relacionamento, a nossa função é ajudar, a nossa função é orar, a nossa função é dar, como se diz, uma direção, a nossa função é ajudar os irmãos que estão passando uma luta, que estão passando uma dificuldade, que estão passando algo. Por isso, a importância de nós estarmos sempre prontos a ajudar, né? Lembra lá daqueles colegas lá do paralítico que cavaram abriram, Jesus estava numa casa pregando e abriram o telhado, porque não dava para chegar, eles abriram o telhado e desceram aquele paralítico. Ali sim, são amigos que queriam ver o bem do próximo. E eu e você, nós precisamos nos alegrar com aquele irmão que está crescendo, precisamos nos alegrar com aquela irmã que está crescendo, precisamos nos alegrar com, como se diz, com as pessoas que estão trabalhando, né? Tem pessoas que têm um chamado tremendo na vida, que nem, por exemplo, eu não tenho um chamado de missionário, mas a irmã Luísa ela tem chamado de missionária. Então, ela é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa que leva a palavra de Deus, e nós precisamos estar intercedendo por ela. Porque é fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas nós podemos ajudar ela em oração. Senhor, abençoe a irmã Luísa, usa ela para pregar o evangelho, para ganhar almas para o Senhor. Então, nós precisamos fazer isso daí para quê? Para que ela venha se fortalecer, para que a mão do Senhor venha estar sempre ajudando ela, fortalecendo ela. Mesmo assim, é eu e você. Eu acordo de madrugada, eu oro por todos, irmãos. Eu não. Então, que ela está falando aqui, as pessoas às vezes não entendem o trabalhar de Deus, e é verdade. Então, eu acordo assim de madrugada, geralmente 5 horas da manhã, eu já estou orando, estou buscando a presença do Senhor, eu oro por todos vocês. Senhor, abençoa meus irmãos em Cristo Jesus, abençoa aqueles que estão na live, abençoa aqueles que me acompanham, abençoa aqueles que vão trabalhar agora, que o Senhor dê um dia abençoado. Então nós temos que fazer o quê? Amém, irmã. Deus abençoe. Entendeu? Mas nós precisamos fazer o quê? Uma corrente de oração. Eu sei que eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas quando eu falo, Senhor, abençoa todos, isso é, Ele sabe as pessoas que estão sempre ao nosso lado, que estão sempre ao nosso derredor. Ele sabe as ovelhas que muitas vezes Deus entrega para a gente cuidar, para a gente ser amável, para a gente poder
ajudá-las. É essa a importância de nós podermos ajudar. Se a mão de Deus não está encolhida para que não possa ajudar, irmãos, por que nós vamos encolher nossa mão? Hein? Porque a gente vai colher a nossa mão, isso é, fechar as nossas mãos para aquelas pessoas que estão necessitando, que estão passando uma dificuldade, que estão muitas vezes sem uma direção. Nós precisamos ajudar ao próximo, independente se muitas vezes a pessoa seja ingrata com você. Mas a Bíblia fala: é melhor dar do que receber. É melhor você fazer o bem do que não fazer. Então nós temos que fazer não com interesse, de maneira alguma, não, nós temos que fazer para a glória do Senhor. Nós temos que fazer para que o nome do Senhor venha a ser o quê? Glorificado. Porque, irmãos, quando nós fazemos isso, eu vou dizer uma coisa para você: o Espírito Santo de Deus se agrada. O Espírito Santo de Deus, ele se agrada. E nós precisamos ser assim, as pessoas disponíveis para nós ajudarmos o próximo. E é isso. Eu já ajudei muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo. Umas foram gratas, outros nem agradeceram, mas isso aí não tem problema. Isso aí não pode impedir de eu fazer algo que tem no meu coração de ajudar ao próximo, não. Isso aí não pode impedir. Porque muitas vezes você, quando ajuda uma pessoa e ela é ingrata com você, às vezes aparece uma outra que talvez vai ser grata a você e você às vezes não ajuda por causa que aquela pessoa foi ingrata. Não. Faça o bem, perdão, faça o bem sem olhar a quem. Por quê? Porque Deus, ele está vendo tudo aquilo que você faz, ele está vendo tudo aquilo que você tem feito pelo próximo, ele está vendo tudo aquilo que você tem feito pelas pessoas. E também na igreja, irmãos. Precisamos ajudar um ao outro. Né? Às vezes você vai na igreja, você sempre vê uma pessoa, tá, senta do lado dela, dá uma olhadinha, tal. No próximo culto, se ela não vier, você já percebe, o fulano de tal não veio. Aí, tal. No próximo culto ela vem e fala: "Ó, cara, eu senti sua falta, você não veio e tal. Por que você não veio?" Né? Eu lembro que eu ganhei um irmão, tem um, tem um irmão, um casal, hoje são amigos, né? Inclusive até batizamos o esposo dela. Ele chegava na porta da igreja e deixava ela ir embora. Eu chegava: "Irmã, cadê o seu esposo?" "Ah, pastor, ele disse que nunca entra numa igreja evangélica." Eu falei: "É mesmo, é?" E ele chegava, encostava o carro, ela descia e ele ia para casa. Casalzinho novo. Aí, olha só, a tática que eu fiz. Aí quando ele ia buscar ela, quando ele chegava, eu pedia, eu ficava na porta, já que o pastor estava terminando, eu ficava na porta assim, olhando. Que ele encostava o carro e eu chegava lá. "E aí, meu querido, tudo bem, tudo bem?" Ali eu ficava 5, 6 minutinhos batendo papo com ele, né? Aí um dia eu fiz um convite: "Rapaz, vim um dia na igreja." Ele falou: "Rapaz, eu não entro em igreja evangélica, tal." Eu falei: "Ô, rapaz, que é isso, rapaz? Aqui é a casa de Deus. Aqui você vai ouvir a palavra, aqui você vai te alimentar." Aí eu falei: "Agora, se eu te convidasse para ir para um bar, para ir para uma coisa, você iria, né?" Ele falou: "Ah, aí já é diferente." Eu falei: "Tá vendo? É diferente por quê? Porque aqui não vai ter a bebida que você quer, mas vai ter uma fonte de água viva que vai alimentar o seu espírito." Aí eu faço um convite: "Venha, cara, vamos aí." Aí estava meio tempo era culto de mulheres, né? Aí todo culto eu estava fazendo isso daí. Todo culto eu estava fazendo isso daí. Ele chegava para deixar a esposa, eu cumprimentava ele, ele já ia. Aí quando ele chegava, faltando 10 minutinhos para chegar, eu saía da igreja e ia conversar com ele. Aí teve o culto de mulheres, aí eu convidei ele, falava: "Vamos lá, pai." Aí ele tá, eu brinquei com ele, falei: "Rapaz, tua esposa bonita, tá aí, vem sozinha. O culto de mulheres, vai estar os maridos das outras. Vem aí, rapaz, dá uma força para ela, é uma horinha só." É uma horinha só. Aí ele falou: "Vou pensar no seu caso." Já melhorou, né? Quando ele falou assim: "Vou pensar no seu caso." E tá bom. Aí eu falei para a irmã Júlia, né? Júlia e Gustavo. Falei: "Júlia, dá uma força para ele, fala lá para ele." "Você convidou, pastor?" Eu falei: "Convidei. Convida ele lá, tal." Irmão, e a gente precisava estar arrumando
a igreja lá, né? A Júlia convidou ele, aí teve um culto, eu falei, viu, vem ajudar nós na igreja aí, pô, vamos arrumar a igreja. Ah, tá bom, eu vim ajudar, já foi vindo, veio lá, ajudou, tal, nós lá. Aí veio no culto à noite, trouxe, gostou da palavra, aí gostou novamente, começou a vir, começou a se envolver. Hoje eles estão envolvidos na obra do Senhor. Olha só, a importância de nós estar sempre dando uma palavra de ânimo, convidando, falando da salvação. E hoje, irmão, eles são uma bênção, entendeu? Hoje eles como se diz, como se diz, trabalhando, ela dança, né? E ele agora já tem um filhinho, e a gente precisa usar de estratégia. Você quer ver uma outra estratégia também? Eu ganhei um irmão para Jesus, de uma irmã, a gente de vez em quando a gente fazia um sábado assim, um cachorro quente na igreja. Então a gente convidava todos os irmãos. Nós vamos fazer cachorro quente, porque tinha um irmão de Minas Gerais, isso era no ministério onde eu estava, tá, irmão? Não era no da Atos, não, era bem atrás, viu? Bem alguns anos para trás. Aí esse irmão chegou, encostou deixou a esposa, assim, eu falei, cadê o irmão? Cadê seu esposo? Ah, ele não veio, pastor. Eu falei, pois fala para ele o seguinte, que eu estou convidando ele para ele vir comer um cachorro quente comigo. Nossa, pastor, não, pode convidar. Fala para ele, ó, Wanderson, o pastor Almir está convidando você para ir comer um cachorro quente com a gente. Vamos, tal, beleza. Irmãos, ele foi no cachorro quente, aí quando chegou lá, eu já comecei a bater papo com ele, aí nós comemos um cachorro quente junto, batemos papo, o irmão que fazia cachorro quente, que hoje ele está morando em Minas Gerais, um cara conversador também, ali ficamos pertinho dele lá, conversando, papapá. Aí eu já aproveitei e falei, ó, próximo culto vem aí, cara, vem com sua esposa, dá uma força para ela. Ele falou, ah, tá bom então. Amém, mas você vai conhecer, eu vou apresentar para você. Aí, o que que aconteceu? Eu ganhei ele para Jesus, ele veio no culto, a gente começou a conversar, começou a bater papo, a conversar, foi indo, nós batizamos ele também. Então, irmão, é com jeitinho, sabe? É com estratégia. E eu ganhei um irmão, que agora ele congrega lá na Igreja Atos com a gente, ele é libanês. Ele não queria falar de crente. Aí a irmã Eunice chegou e falou para mim, pastor Almir, vamos na casa de um casal que está em pé de guerra? Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. É mesmo, é. Vamos lá na casa desse casal? Eu falei, tá bom então. Que ela já veio uma vez na igreja e ela é muito amiga minha e eu queria que o senhor fosse lá. Eu falei, tá bom, vamos lá. Mas ele não gosta de crente. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Mas vamos lá, vai. Aí quando nós chegamos na casa dele, né, do Jamil, chegamos lá na casa dele, ele mas vai melhorar, irmã, calma. Ele chegou, nós já chegamos lá, começamos a conversar. Estava eu, minha esposa e um casal lá da igreja que estava com a gente, e a Eunice também estava. Chegamos lá, começamos a conversar, bater papo, papapá. Aí, quando foi mais ou menos assim, uma hora que nós já estava lá, aí ele olhou assim para mim e falou: rapaz, eu gostei do seu jeito, viu? Você é pastor mesmo? Eu falei, sou. Pô, mas você é diferente, você brinca, dá risada. Mas tem que ser alegre, a gente tem que mostrar que nós somos uma pessoa alegre. Nós não precisamos beber para ser feliz, nós não precisamos fazer coisa errada para ser feliz. Não, a gente é feliz porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E aí começamos a conversar, tal. Ele começou a ir para a igreja e nós batizamos ele e ele está firme com Jesus. Irmãos, palavra anima. Então tenha sempre uma boa palavra, tenha sempre uma palavra de ânimo, tenha sempre uma palavra que vai trazer vigor para a pessoa, porque a palavra bendita, ela é abençoada. Quando a palavra ela machuca, ela entristece o rosto, mas uma boa palavra alegra o coração. Então, meu irmão, nós precisamos estar sempre trazendo uma palavra de ânimo. Ó, eu tenho uma estratégia, quando eu converso com alguns irmãos, aqui perto mesmo de casa tem um mercadinho, e eu fui comprar um refrigerante no domingo. Fui lá comprar uns refrigerantes e lá estava um som de forró. Forrozão, tal. Aí eu olhei pro cara, conversando com ele, eu falei, rapaz, eu falei, nossa, o forrozão aí tocando, hein?
Eu falei, rapaz, você tocar é pra... falei, forrozão tocando. Ele falou, então, rapaz, quem tá tocando na sanfona era ele, né? Ele falando, né? Eu falei, é mesmo você? Eu falei, rapaz, tu precisa tocar é para Jesus, essa sanfona gostosa aí, rapaz, tá tocando pro mundão. Tem que tocar é para Jesus, rapaz. Aí, irmão, sabe o que ele falou para mim? Que ele estava afastado do caminho do Senhor. Eu falei, rapaz, as tuas férias estão acabando hoje. E já convidei ele. Eu falei, vamos lá na igreja lá. Onde é que é? Eu falei o endereço. Ele falou, já passei lá em frente, aquela igreja bacana, bonitona. Eu falei, é lá mesmo. Vai lá, vai ouvir a palavra. Deus vai restaurar as suas forças e você vai voltar a engrandecer ao Senhor. Quem sabe, irmão? Vamos orando aí. Quem sabe nós vamos ter um cara que toca sanfona lá no altar, hein? Seria bom, né? Que o pastor Isaías sempre gosta de uma sanfona, né? Entendeu? E olha lá, ó. Todas as pessoas que já levou na igreja, as pessoas falou que gostou do pastor da igreja, olha lá. É uma figura, ele é alegre. Então, é isso aí. Então, irmão, sempre uma palavra de ânimo, sempre uma palavra de vigor, sempre uma palavra que dá, como se diz, ânimo para as pessoas, sabe? Se a pessoa vir contar um problema, se a pessoa vir contar algo, ouça primeiro. Aí depois você pede para o Espírito Santo o seu pensamento. Espírito Santo, me dá direção do que eu vou falar para esse irmão, para essa irmã. Me dá a direção, Espírito Santo. E você vai ver que Deus, ele vai dar a direção e você vai trazer uma palavra de ânimo, uma palavra que vai fortalecer. E é tão gostoso, irmão, quando você fala uma palavra, quando você traz alegria no coração de uma pessoa. É muito bom, irmão. É maravilhoso. É uma alegria que só o Espírito Santo de Deus faz a gente entender a alegria de nós estarmos animando a pessoa, alegrando a pessoa. E Tito fazia isso com Paulo. Paulo estava meio desanimadão, o Espírito Santo de Deus levava Tito lá. Vai lá falar com Paulo. Paulo, você está bem? Lembra lá de João Batista também? Quando João Batista perguntou, fala lá para Jesus se é ele mesmo o Messias. Por quê? Porque ele estava preso, ele tinha pregado o evangelho, ele estava preso e ele estava perguntando, será que é Jesus mesmo que está ali? Será que é Jesus? O que Jesus falou? Fala lá para João Batista, ó, que os coxos andam, os cegos são curados, o paralítico está andando, e a eles são pregado o reino de Deus. Então, quando os mensageiros, os discípulos de João Batista, chegaram para ele na prisão e falaram, ó, ele é o mesmo Messias, ó, ele está curando os cegos, ele está restaurando as pessoas, ele está curando, está libertando, está transformando. Aí João Batista se alegrou. Então, irmãos, a palavra dessa noite é essa. Tenha uma palavra que vai trazer alegria no coração das pessoas. Vamos orar? Prepara o seu copo com água que daqui a pouco a gente vai orar e vai consagrar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer por cada irmão, cada irmã que entrou aqui comigo nessa noite, Pai. Que o Senhor venha abençoar eles, que o Senhor venha proteger eles, que o Senhor venha guardar eles, livrando o Espírito Santo de todo mal, de todo perigo, ajudando eles, meu Deus, a realmente ter sempre uma palavra de ânimo, sempre uma palavra de alegria, sempre uma palavra de amor, sempre uma palavra que venha trazer ânimo e conforto ao coração das pessoas. Senhor, eu quero abençoar cada um deles, eu quero abençoar o lar deles, que eles possam ter uma noite de sono tranquila, que eles possam dormir em paz, que o Senhor venha trazer a revelação da tua palavra para a vida deles. Pai, nós oramos abençoando eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora pega o teu copo com água e vamos consagrar essa água. No momento que eu estiver orando, se você está com alguma enfermidade, alguma coisa, então você vai orar e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Pai, Senhor, nós apresentamos esse copo com água como toda vez nós fazemos, Senhor. Todo dia nós apresentamos, Senhor, que o Senhor venha abençoar essas águas, que o Senhor venha colocar fogo, meu Pai. Não é água, é remédio. É no momento em que tua filha, o teu filho tomar, se houver algum mal, meu Deus, no estômago, vai ser queimado. Se houver alguma enfermidade
pelo mundo espiritual que tem trazendo enfermidade no corpo dos teus filhos, meu Pai. Quando eles tomarem dessa água, ai, Espírito Santo, vai haver cura, vai haver libertação. Se porventura eles estão desanimados, no momento em que eles tomarem dessa água, eu profetizo, o Senhor vai trazer ânimo, vai trazer fortalecimento, vai trazer alegria, Pai. Eu oro, Senhor, consagrando essas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Beba da água. Glórias a Deus. Queridos irmãos, passei 5 minutos, mas estava bom o nosso papo. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua família, que o Senhor venha proteger e guardar vocês, que vocês possam ter uma noite de sono abençoada e uma terça-feira abençoada, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que o Senhor te proteja e que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, tchau.